Bom, pessoal, hoje vamos dar seguimento à série sobre o sleeve gástrico. Hoje vamos falar especificamente sobre as vantagens e desvantagens dessa técnica. Só que veja bem, sei que você está tendo muita curiosidade sobre isso aí, que quer saber qual que é a melhor cirurgia, qual que é a pior, e eu vou te contar tudo. Mas só se você se inscrever aí no canal e der aquele joinha para que o YouTube entenda que nós estamos ajudando muitas pessoas. Então o sleeve gástrico, que é essa cirurgia aqui, é uma cirurgia que, como já falei no vídeo anterior, consiste na retirada do fundo e corpo gástrico, tornando o estômago um tubinho ou uma bananinha, como eu gosto de chamar. Então o estômago fica pequenininho, é uma cirurgia restritiva. Essa cirurgia tem como vantagem principal não mexer no caminho natural da comida. Então veja bem, quando você come, a comida segue seu curso natural, ou seja, a absorção de nutrientes é muito pouco influenciada. Na verdade, o grande nutriente que acaba tendo um pouco de prejuízo é a absorção de vitamina B12. Então essa é a primeira vantagem, sem dúvida nenhuma, do sleeve. Muitos pacientes, a partir aí do seu 1 ano e meio, 2 anos de pós-cirúrgico, acabam parando de tomar os polivitamínicos sob orientação médica e fazendo exames seriados para ver se eventualmente não está faltando um pouco de vitamina B12 para ser reposta. Mas de maneira geral, os pacientes que têm um sleeve têm muito pouco prejuízo no ponto de vista metabólico. Então, se você que está em casa está pensando em fazer um sleeve e você é um candidato a esse tipo de técnica, é uma técnica muito boa. Por quê? Porque você provavelmente vai parar de tomar vitaminas obrigatoriamente. Lembrando que, como eu já falei em outros vídeos, com o passar dos anos vai ser natural você tomar vitaminas para dar uma suplementada, dar aquele up. Mas não é obrigatório pela cirurgia em si. A segunda grande vantagem do sleeve, que muitos consideram como uma desvantagem, é que ele é uma cirurgia que emagrece menos. E por emagrecer menos, em pacientes que têm uma obesidade mais leve, muitas vezes esse fato é muito bom, porque ele vai emagrecer menos, vai emagrecer um pouco mais devagar. Isso também impacta diretamente na flacidez, isso impacta diretamente nos desfechos de planejamento do paciente. Enquanto ele quer pesar, ele consegue ter um ganho de massa magra mais fácil. Isso acontece porque ele consegue absorver proteínas de maneira mais adequada por não ter o famoso e famigerado desvio intestinal. É importante falar que existe uma terceira vantagem muito dita aí, que tem que ser repetida e tem que ser martelada na cabeça, que é: o sleeve também tem um segundo princípio além do fator restritivo. Então não é só que vai caber menos comida. Aqui dessa região, que é o fundo gástrico, se produz um hormônio, pelo menos boa parte do hormônio do apetite, que é a grelina. Então o sleeve, além de ter um princípio restritivo, ou seja, cabe menos comida, ele também tem um princípio de reduzir o apetite. Então o paciente que tem um sleeve gástrico, ele tem uma redução do apetite e um aumento na saciedade mais precocemente. Então o paciente que foi submetido a esse tipo de técnica acaba comendo menos de uma maneira natural. Lembrei uma outra vantagem bem importante, né? Não sei se vocês viram um vídeo sobre o bypass gástrico quando eu falava da hérnia interna que pode acontecer de maneira mais tardia. Mas como no sleeve não tem a transposição da alça intestinal lá para cima, o que acontece? O paciente do sleeve não tem risco de ter uma hérnia interna. E uma última vantagem que pode e deve ser dita é que o sleeve é uma cirurgia conversível. Eu não estou falando de carro, tá? Eu estou falando que a gente pode transformar essa cirurgia em outra cirurgia em casos de reganho de peso. Então, por exemplo, se você tem um sleeve e teve um grande reganho de peso, a gente tem ali na manga um bypass, eventualmente para casos específicos uma cirurgia chamada SADS, que vou fazer vídeos sobre ela para vocês também, e fazer o paciente reativar aquele metabolismo e reativar a perda de peso. Isso, a meu ver, é uma grande vantagem, principalmente quando a gente está programando uma cirurgia que muitas vezes pode ser feita em 2 tempos. Então pegamos um paciente com IMC 70 e tentamos fazer ele perder ali seus 150 quilos com sleeve. Se falhou, a gente parte para uma segunda cirurgia de modo planejado e programado. Agora, vou fazer uma pausa para lembrar vocês de inscrever no canal e deixar o joinha, bem importante aí para a gente continuar entregando conteúdo para vocês. Vamos falar das desvantagens então, porque nem tudo é um mar de rosas. Apesar de ser uma das minhas cirurgias favoritas, o sleeve tem algumas desvantagens que devem ser ditas e você deve ter em mente de uma maneira assim que não esqueça. E a primeira delas é a cirurgia bariátrica
com maior chance de reganho de peso. Por quê? Quando a gente fala em cirurgias com ressecção, desvio intestinal, transposição de alças, essa cirurgia ela é econômica, né? É uma cirurgia que, por si só, ela faz menos o serviço da perda de peso do que as outras que têm desvio intestinal. Então, o que acontece no paciente do sleeve? Ele precisa, sem dúvida nenhuma, ter a mudança de mindset de uma forma muito bem feita. E o que é mudar? Mudar é entender que a cirurgia bariátrica não ora milagre. Ela não te leva para academia, ela não pede seu delivery, ela não faz sua feira de casa. E olha que coisa marcante, o paciente do sleeve reganha muito precoce se ele não faz esse game change, se ele não faz essa mudança rápida. Por quê? Porque passou-se 2 anos, o estômago é um músculo. Esse estômago novo, esse pequeno estômago novo que surge, ele vai ficar um pouco mais largo com o passar dos anos e você vai conseguir comer mais. Então, se você estiver comendo mais, mesmo tendo uma restrição alimentar e escolhendo mal seus alimentos e não gastando as calorias diárias necessárias, você vai reganhar peso. E aí você vai voltar no meu consultório dizendo assim, poxa doutor, tô engordando de novo, quero fazer um bypass, quero fazer outra coisa. E eu vou dizer assim, o que adianta você fazer um bypass hoje se você não está entendendo qual que é a verdadeira mudança? Eu sempre falo, só a mudança é permanente e essa mudança tem que acontecer, principalmente se você for fazer uma cirurgia do tipo sleeve. É praticamente garantido que você vai ter um reganho bem significativo se você não fizer isso aí. O segundo problema do sleeve é que o sleeve é uma cirurgia que deixa o estômago, que era grandão, pequenininho. E isso é um problema, porque imagina, eu gosto de comparar o sleeve com uma mangueira. Quando você tem um estômago grandão, a comida entra lá, tem um tempo para passar, tranquila, e aí ela vai ser digerida e vai passar pelo trato gastrointestinal de maneira usual. Quando você aperta o estômago, exatamente igual você aperta uma mangueira, você aumenta a pressão da água. Então, desafio você, vai em casa agora, pega uma mangueira e aperta assim, começa a regar, você vai ver que vai ter muito mais pressão. E o que acontece se eu aumento a pressão num tubo fino, que tem uma portinha aqui apertada que chama piloro? O piloro acaba impedindo que essa comida saia da maneira rápida, da maneira que a gente gostaria que ocorresse, como ocorre no bypass. E aí o que acontece? A comida volta. E a comida voltando vai causar um refluxo impactante na sua vida, um refluxo insuportável. Então, alguns pacientes do sleeve evoluem com algum grau de refluxo patológico. E isso tem dados estatísticos. 50% vai sofrer com refluxo. E uma cota desses 50% vai precisar de tratamento adequado. Qual que é o tratamento adequado para resolver o refluxo do sleeve? É fazer a cirurgia que trata o refluxo, que é transformar, converter no bypass. Então, é outra desvantagem do sleeve. Claro, hoje a ciência, as inovações médicas tentam trazer novas técnicas cirúrgicas para resolver esse problema do refluxo no sleeve. Então nós lançamos mão de válvulas anti-refluxo associado a esse tipo de cirurgia. Eu, por exemplo, praticamente não faço sleeve tradicional mais, porque tenho uma ampla experiência de fazer sleeve com válvula e a maior parte dos pacientes, quase 100%, fica muito bem de ter uma válvula anti-refluxo, então reduz aí a chance dessa necessidade de conversão a longo prazo. Porém, contudo e todavia, para se fazer válvula tem que deixar mais estômago, isso pode trazer maior chance de reganho a longo prazo. Então tudo é uma balança, tudo é um equilíbrio. Tendo isso em vista, esses dois são os dois principais prejuízos, principais desvantagens de um sleeve gástrico. Uma outra desvantagem, como eu falei, é a potencial necessidade de suplementação de vitamina B12 ocasionalmente nesse tipo de paciente, porque é praticamente a única vitamina que está prejudicada em absorção pela retirada desse pedacinho do estômago. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, o que é que vão fazer? Fala aí, inscrever no canal, deixar o joinha, porque é muito importante para o YouTube entender que estamos entregando conteúdo de qualidade para vocês aí de casa. Fiquem ligados, porque vai vir mais vídeos na série do sleeve. Um abraço!